Telespectadores, internautas e amigos das redes sociais, mais um programa A Hora é Agora no ar para vocês. Muito obrigado pela audiência. Eu, Fernando Campos, e meu querido João Alves. Tudo bem, João? Tudo ótimo, você? Tudo tranquilo, graças a Deus. Tirando o frio. Você não está com frio, né? Você que está mais frio, esse ar que você ficou resfriado. Eu ainda bem que estou bem, não estou resfriado, então estou... Só para você entender, eu estou de blusa porque o ar-condicionado está ligado aqui e eu não estou muito bem com os meus resfriados, né? Mas o meu querido João Alves... Você andou tomando algumas cervejas geladas. Exatamente. Misericórdia se aconteceu alguma coisa aqui dentro depois, né? Não tenha dúvida. Exatamente. O ar-condicionado e o rapaz querendo soltar ar quente ali. Exato. Você está de brincadeira comigo, né? Bom, é o seguinte, gente, então quer dizer que o nosso ar-condicionado está desse jeito, o João está aqui, né, tudo beleza, tudo tranquilo? Exatamente, muito bem. Você sabe que é o Sejusc? Sim, sei. É onde se faz a conciliação antes do ir para o juiz, para o fórum. Centro Especial de Juizado de Conciliação. Conciliação, exatamente. Sejusc. Exatamente, para você. Se você não tem aí na sua cidade, aqui no nosso município nós temos. Tem no município, tem em São Paulo, e algumas outras cidades também, né? Algumas outras, exatamente. Outros estados eu não sei o que falar. Exatamente, mas o CNJ acho que liberou isso daí junto para os juizados, né, das varas, né, para que se criasse o Sejusc, que é uma junta conciliadora, né? Antes de chegar no fórum, para você que entende, antes de você entrar com uma ação, impetrar uma ação nos trâmites forenses, né, você pode ir falar com a pessoa do Sejusc para mandar uma notificação das situações que você está querendo resolver. Por exemplo, nós temos aí resolver o que você deve falar, né? Por exemplo, que tipo de conflito, né, você pode resolver. Disputa de ex-marido com mulher, né? Partilha de bens, acidentes de trânsito, dívidas em bancos, situação com discriminação e violência também, demissão do trabalho e questões de vizinhança. Então quase tudo, né, você resolve aí na junta de conciliação. Você acha legal isso aí? Ótimo, ótimo. Isso aí é ótimo. Até porque levou uma conciliação, né, antes de ir para um fórum, que no fórum, além do aspecto mais carregado, normalmente ainda fica aquele rancor contra as pessoas, e um bom acordo melhor que nos melhor, com certeza, isso sem dúvida nenhuma. Sempre um bom acordo. E sempre um bom acordo vai deixar com que as partes, né, se sintam melhores entre uma outra. Aliás, a própria palavra já diz conciliação. Né? Então, quer dizer, a pessoa se sente no direito de ter acontecido alguma coisa, então ela vai até o Sejusc, lá eles vão notificar a outra parte, né? Eles vão até lá e vão conversar, e de repente entra aí, né, numa conciliação, ambas as partes, uma boa conversa. E falar nisso, no Sejusc tem um advogado que faz a mediação entre as partes, né, e posteriormente um juiz também, né? Então, quer dizer, tudo dentro dos trâmites normais que se legais, fosse, né? Legais, exatamente, como se fosse no fórum. Só que é tudo resolvido antes, para que isso não fique aí muito tempo, vai para lá, vem para cá, aquela enrolação toda, e demora 5 anos, demora 6 anos, 7, 8, 10, e aí, com certeza, você já pode fazer uma conciliação para que isso não se estenda, né, por muito tempo. Então, você já foi lá no Sejusc? Eu não fui, sei aonde que é lá na USP, na USP, não sei o local, mas não presenciei dentro da... O Sejusc nosso aqui do município, Bragança Paulista, ele está lá no centro universitário, lá na USP, né? Você pode se dirigir até lá, se tiver algum conflito, alguma coisa acontecendo com você, civil, desses que a gente já falou, né? Trabalhista, acidente de trânsito,
coisa de discriminação, briga com o vizinho, esse negócio pode ser tudo resolvido lá antes de ir para o fórum, né? Você pode resolver ali na maior, sem preocupação, sem nada, conversa ali já acerta tudo. Se há que vai haver alguma conciliação. Olha só que beleza. Que beleza. Ele está ligando. Ele de lá do Sejusc. Não tenha dúvida. Vamos ver quem é. Eu vou atender, quer ver? Quer ver só? Olha só, que beleza. Pois não, senhor? Estamos gravando, sim. Estamos aqui à sua espera. Aliás, a câmera está em cima de nós. A câmera está em cima de nós. Beleza. Estamos aguardando o senhor aqui, então. Próximo bloco. No próximo bloco. Obrigado. Tá aí, então, confirmando, né, o nosso querido Augusto Toscano Júnior, que vai estar aqui com a gente, né, gravando o programa para vocês aí, que já teve no nosso programa, e sempre é uma honra ter aí o Augusto Toscano Júnior com a gente, não é isso? Com certeza. Daqui a pouco ele chega aqui no próximo bloco, você vai ver aqui com a gente, né? Exatamente. Bom, então voltando ao assunto, né, meu querido? Aqui a gente faz, atende, fala, né? Aqui é um programa de vocês. Aliás, se você está com algum tipo de problema aí, quer mandar aqui pra gente, quer conversar com a gente, quer debater com nós aqui, é igual o Sejusc aqui também. Pode mandar o seu e-mail, tá aí na tela o e-mail que você pode mandar, tá aí o telefone que você pode, o WhatsApp para você também, pode mandar o que você quiser que atende. Aliás, pessoas já mandaram pra gente, a gente já falou de São Paulo, e inclusive do Rio de Janeiro tem uma bomba aí no próximo programa, hein? Rio de Janeiro. Do Rio, né? Exatamente. Então, quer dizer, gente, para vocês, o Sejusc realmente é um centro de conciliação, voltando ao assunto. E é muito bom conciliar do que brigar. Com certeza, é isso aí. E eu acho que é uma das medidas mais sensatas e mais rápidas também, né? Resolve logo o problema, né? É tanto muitos casos pequenos também, né? Que levaria tanto tempo numa vara, no fórum, né? E aí é rápido. E você falou uma coisa correta mesmo, viu, João? A coisa é rápida. Né? O negócio é rápido. É muito mais rápido do que lá no fórum, né? Então, se na sua cidade, no seu município, tiver, vale a pena você ir, procure pelo Sejusc, né? Eu sei que em Jundiaí tem, Campinas tem. Inclusive, quero mandar um grande abraço ao juiz, o nosso querido André Gonçalves. Ele deu uma entrevista para a gente também, o juiz falando sobre o Sejusc, liberado pelo pessoal de Campinas, que tem uma central aí do judiciário, que libera o juiz para dar entrevista para a gente. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado aí, né, pela credibilidade do nosso programa aí, ao doutor excelentíssimo senhor André Gonçalves. Inclusive, a gente vai soltar para vocês depois o que ele fala na entrevista. Não é isso? Exatamente. João, você já teve problema com um acidente de carro? Há muito tempo, mas sim. Há muito tempo. O João é um cara que, eu falo pra você, ele é um cara correto. Não acontece muitas coisas nos trâmites de lei com ele, não. Aliás, ele é favorável às leis, né? Claro, aliás, ele que funciona. Exatamente. Ele briga pela lei, não é isso? Claro. E sabe muito, né? Não tem muito. Tá aí, nosso querido João Alves. Então, finalizando, o Sejusc é uma grande ideia do CNJ, Centro Nacional de Justiça. Esse Conselho Nacional de Justiça. Conselho Nacional. Aliás, a Helena Calmon, né, era a presidente, não sei se é a Helena Calmon ainda, a presidente do Conselho Nacional de Justiça. Mas a mulher, vou falar, vi várias entrevistas dela. É uma mulher que eu vou te contar uma coisa. Não vá pensar que corrupção existe só no meio político, porque no magistrado, no meio dos juízes, desembargadores, esse negócio aí, tem bastante. E, inclusive, ela, em uma das entrevistas, né, que ela deu aí, ela falou que ela luta muito por essas situações que estão acontecendo também aí no meio do judiciário. Porque tem bastante, assim, vindo de sentença, né, juiz corrupto, né, promotores. Então, quer dizer, existe aí. A corrupção, infelizmente, é uma doença que ela está atrelada em todos os
o sentido de todas as camadas sociais, infelizmente, na polícia, na política, todas as áreas. Inclusive o povo. Na medicina, enfim. Todas as áreas. Inclusive o povo. Todos, mas infelizmente tem muita gente boa, tem muito mais gente boa do que pessoas de má índole dentro de cada sistema. Ser humano, né? Vai fazer o quê? Ser humano, infelizmente. Nós nos deparamos com pessoas que realmente não condiz com a moral, com o caráter e com as atitudes que tem. Infelizmente, né? Isso cai no que ele fala aqui, em quase todos os programas. Educação, né? O pessoal não tem educação, já nasce com aquela índole de roubar, com aquela índole de violência, com aquela índole de sacanear, de trair, de trapacear, né? O ser humano é desse jeito. Aliás, o mundo começou desse jeito, né? Caim matou Abel, não é isso? Caim matou Abel, por quê? Por causa de ciúmes, de inveja e muito mais coisas, não é verdade? Adão e Eva comeu um fruto proibido que Deus falou que não era, e foi lá. Então, quer dizer... Mas será que era pecado? O quê? Comer o fruto proibido? Pô, se Deus falou que era pecado, é o que é biblicamente falado, né? Eu acho que não era pecado. Né? Não era pecado? Comer a maçã? Ei, João, mas aliás, né, isso é bíblico, né? Isso existe vários fatores, a gente for entrar aqui, mas aí tem muita gente que vai falar, mas será que existiu Adão e Eva? De onde nós somos, de onde nós surgimos, de onde nós viemos, de onde, né? De onde veio o ovo ou a galinha? A galinha ou o ovo? O ovo ou a galinha? O que veio primeiro do senhor aí? A galinha? Ele está falando que é a galinha. Você também acha que é a galinha? Eu vou concordar com ele, né? Galinha? Eu também concordo que é a galinha, exatamente, porque para existir o ovo tem que ter a galinha. Como é que veio o ovo primeiro? Isso não existe, não é verdade? Fica aí um pensamento para você, né, desvendar. Muita gente já fala, né? Já muita gente nos vê aí. E aí vamos falar sobre teologia, vamos falar sobre um monte de coisa. É melhor. Aí eu vou te falar uma coisa, vamos bater cabeça. Aliás, é um bom debate. É bom debate. É um bom debate. Porque tem a teoria da transformação e tem a teoria da criação. Transformação e criação, né? Existem duas. Como é que é? E o Deberto está falando que primeiro cria, depois transforma. Na criação. É isso? Muito bem. Tá aí. Beleza. Então tudo criando, tudo se transformando, tudo fazendo isso, aquilo, tal, não sei o quê. O senhor vai, quando o senhor vai transformar o seu estômago, o senhor transforma ele aonde? Aí falou comigo mesmo. Então, exatamente, para poder a gente fazer uma transformação física, eu vou no restaurante Rosário, que aqui existe em Bragança Paulista 2 restaurantes Rosário. Um fica na Avenida Dom Pedro, 1400, outro no estádio Nadia Bichedi, no centro de Bragança Paulista. Também tem a fábrica da Maia Junho, que é a fábrica de linguiça. É a melhor linguiça. Como Bragança Paulista é conhecida como a terra da linguiça, o restaurante Rosário são pioneiros. É a melhor linguiça, e não só linguiça, como tem vários pratos. Filé à parmegiana, contra filé, picanha, feijoada excelente, enfim, uma variedade. Você costuma ir lá também, né? Então, o restaurante Rosário é uma dos melhores de Bragança. Exatamente. Depois você saindo do restaurante Rosário, tem a sobremesa. E a sobremesa nós vamos para onde? Chiquinho Sorvete. Chiquinho Sorvete. É onde tem essa logomarca, não só aqui no nosso município, mas 300 lojas e unidades no Brasil, com situações internacionais. Não tenho dúvida mesmo, né? Chiquinho Sorvete, o melhor sorvete para você, é uma delícia. Você está vendo aqui a marca, você está vendo o copinho, tem açaí, tem sambe, tem cascão, tem casquinha, tem cream test, tem um monte de coisa gostosa, maravilhosa. Inclusive agora no inverno tem também aí o lançamento, né? No Chiquinho Sorvete. E além... Novidades. Exatamente. Olha que sobremesa maravilhosa, né? Você sai de lá do Rosário e vai lá pro Chiquinho Sorvete saborear essa delícia que é
o sorvete do Chiquinho Sorvetes. Aliás, no inverno tem muita coisa bacana acontecendo lá, chocolate quente, tem fondue, tem uns caranhecão muito gostosos lá, tem coisa maravilhosa acontecendo aí no Chiquinho Sorvetes. Além disso, você pode contar com uma chique oferta, uma surpresa para você. Você vai lá, pega um shake mix e ganha mais um. Pega um açaí e ganha mais um. Pede o açaí e ganha mais um. Pede uma casquinha, ganha mais um. Pede um milkshake, ganha mais um. Então, quer dizer, essa chique oferta para você aí do Chiquinho Sorvetes. Aqui no nosso município está na Teófilo Leme 998, na cidade de Bragança Paulista. Mas você pode se deparar com esse logotipo aqui na sua cidade e em qualquer canto do Brasil, porque são mais 300 unidades para você em todo o Brasil. Não é isso? É isso aí. Chiquinho Sorvete, bota o copinho aí. Excelente. Beleza, tranquilo. Chiquinho Sorvete para você, o melhor sorvete do Brasil e aqui no nosso município, Teófilo Leme 998 para você. Então, não espere, vá até Chiquinho Sorvetes, você vai degustar e deliciar. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já na sequência com A Hora é Agora. Voltamos já. Gráfica Barleta. A primeira impressão é a que fica. Por isso, oferecemos a você notas fiscais, cartões, flyers, folders, cartazes, impressos em geral. Precisou de impressões em cima da hora? Não se desespere. A Gráfica Barleta agora também oferece gráfica rápida, além de um ótimo atendimento. Barleta, transformando ideias em cores. JC Neto Eventos, uma empresa especializada no seu evento. JC Neto Eventos, locação de equipamentos audiovisuais, som de pequeno, médio e grande porte, iluminação cênica e de pista, line-away, DJs, telões, box truss, plasmas e LCDs. JC Neto Eventos, especializada em eventos empresariais. www.jcneto.com.br. Fone 0 operadora 11 4032 3818. JC Neto Eventos. O Watts Limp já está atendendo aí na rua Alfredo Hortense 133, no Jardim São José, Bragança Paulista, na cabeceira do Aeroclube lá de Bragança Paulista. Do meu amigo Paulão, que traz aí o Mercadão da Limpeza para você. 4032-3815, onde você faz as suas compras para a limpeza. Não precisa ir mais no supermercado, porque você já tem o Mercadão da Limpeza aí da Paul Watts Limp, na rua Alfredo Hortense, número 133, no Jardim São José. Paul Watts Limp, o Mercadão da Limpeza, tudo mais barato. Amigos telespectadores, de volta ao programa Era Agora, comigo Fernando Campos, João Alves. Como vocês viram, ele falou pelo telefone, vocês ouviram, e agora ele está aqui. Obrigado pela presença, doutor, tudo bem? Tudo bem com você? Doutor, apresentador, radialista, advogado, Augusto Toscano Júnior. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Prazer novamente estar ao lado de você, ao seu lado, ao lado do João, né? Pessoas ilustres, pessoas que estão aí no dia a dia levando ao conhecimento de todos os internautas, né? Através desse importante veículo de comunicação, tudo aquilo que diz respeito ao dia a dia da nossa população. Augusto, veja bem, eu participo com você no seu programa, você participa aqui com a gente no nosso programa, nós temos aí, né, um vínculo bacana, agradável, harmonioso, isso é muito bacana. Por várias vezes no outro estúdio, eu já havia perguntado para o senhor, como o senhor já pega bastante forte aí no termo de saúde. Inclusive, por essa semana aí nós tivemos as informações, o senhor bem viu, né, a informação de que vão ser desativados 5 postos de saúde do nosso município, 8 milhões de reais da saúde, e que também os medicamentos que tanto o senhor fala serão colocados numa sede só, não vão ser mais
distribuídos nos postos de saúde. Somente no local. Vai ter um local só. Como é que o senhor vê toda a desativação de postos de saúde, a desativação de entregar remédios no posto de saúde e o corte de 8 milhões aí nesta verba da saúde, que não sei por quê, para quê e como vai ser usado. E depois você já explana também como é que está a situação da cidade e toda a nossa região. Falando de Bragança Paulista, no meu ponto de vista, em primeiro lugar, eu sou contra a privatização da saúde. Uma cidade como Bragança Paulista, com a população de Bragança Paulista, jamais deveria ter a saúde terceirizada. É inadmissível, é meu ponto de vista, é a minha opinião clara, missa de corpo presente. A saúde em Bragança Paulista, em hipótese alguma, poderia estar nas mãos de particulares. A saúde do município de Bragança Paulista deveria estar na mão da administração, do executivo local. Não poderia estar na mão de terceiros, de pessoas que não vivenciam, João, os problemas diários da população de Bragança Paulista no tocante à procura pelo atendimento médico digno e respeitoso na saúde. Bragança vai muito mal, principalmente na questão da saúde, que deveria ser, do meu ponto de vista, e com certeza no ponto de vista seu, do João, prioridade. Não adianta nós termos uma cidade bonita, uma cidade lamentavelmente hoje considerada uma cidade dormitório, independentemente de ser hoje considerada uma cidade dormitória, mas uma cidade com indústrias, uma cidade com shopping, com muitas avenidas, com pontes de adultos, uma cidade moderna, se não houver saúde para o seu povo. Não adianta trazermos, por exemplo, que também é necessário para a cidade indústrias para gerar empregos, se o dinheiro que deve ser empregado na saúde não for aplicado de maneira correta. O povo carece de atendimento digno na saúde, carece de pronto atendimento, não pode ficar esperando na fila de um posto de saúde para ter um atendimento, para ser atendido por um médico. O povo não pode ficar no ir e vir ao posto de saúde em busca de um medicamento que é obrigação da administração dar a ele naquele momento que ele tanto necessita. Portanto, o orçamento da saúde de Bragança é um orçamento razoável, o que está sendo destinado à saúde, porém está sendo mal aplicado. E por que mal aplicado? Porque está na mão de particulares, de terceiros que nada conhecem da saúde de Bragança Paulista. Eu vou dizer aqui, não tem por que dizer não, a BBC não conhece seus diretores, mas sou totalmente contrário que os senhores sejam gestores ou cogestores da saúde no município de Bragança Paulista. E essa questão do corte, isso aí é conversa para boi dormir. Essa questão do fechamento também é inadmissível. Eu acho que deveriam continuar abertos, mas abertos funcionando efetivamente, com todos os critérios necessários. E abrir muito mais, E abrir muito mais. Assim que eu sempre falei, Bragança deveria ter aqui o hospital já funcionando para atendimento ao idoso, para a mulher, a maternidade. Exatamente, deveria estar tudo funcionando de forma correta, porque não é difícil. Basta ter vontade, coragem, determinação, João. E é aquilo que a gente fala sempre. Pulso firme. Querendo, é possível. É possível. O senhor, um tempo atrás, num programa de rádio, o senhor falava de um atendimento aos idosos, de um atendimento à mulher, de um atendimento às gestantes, de um atendimento aos deficientes e de atendimento também aos idosos. Aqui nós falamos 5. Falamos 5 aqui. Estão fechando 5. Não seria o caso de ter mais 5, respectivamente, exclusivamente para essas pessoas? Sem dúvida. Você não acha isso? Sem dúvida. Você tocou, por exemplo, na questão dos portadores de deficiência, desse Bragança Paulista. A gente tem ouvido falar muito em questão de mobilidade urbana, Sabe que dia desses, por exemplo, entrando agora na questão do portador de deficiência, que causou-me tristeza, profunda tristeza. Eu estava numa empresa operadora de telefonia aqui, de internet, Citanet, próximo à prefeitura, e lá estava uma senhora ao lado do senhor, cadeirante, e que toda acanhada se dirigiu a mim
perguntando se eu era toscano. Né? E eu disse que sim, ela toda contente, pediu desculpas, né, com toda a simplicidade dela. Eu disse, o que é isso? É um prazer, né, ter essa oportunidade de estar sendo cumprimentado por uma telespectadora que acompanha o nosso trabalho e tal. E ela começou a me relatar todo o problema que ela vive no dia a dia em relação à questão da mobilidade em Bragança Paulista. E ela que é companheira diária ao lado dessa pessoa, levando ela para todos os lugares que se faz necessário. Um cunhado dela, já de idade e deficiente, moradora na Zona Norte. Olha que trágico. A operadora NET fica de frente à prefeitura, sede do executivo local. E na minha frente, na calçada, Demetrio, na calçada, frente à prefeitura, o acesso à rampa para o cadeirante. E ao lado, na NET, Sim. Nada. Só escada para subir. Somente a rampa de acesso na calçada de frente à prefeitura. Mas eu, se sou cadeirante, né, no caso, eu lá com a pessoa portadora de deficiência, com a cadeira de rodas, para atravessar para o outro lado, não tem a calçada mobilidade. Não tem mobilidade. Então, no que adianta? Falta de planejamento e falta de vergonha na cara por parte de muita gente que está se dizendo competente e capaz de fazer algo pela população na administração da cidade e não está fazendo nada, porque não está enxergando, está cego, com todo respeito, ou não está querendo. Mas essa incompetência já faz tempo, né, doutor? Visível, João, na sede do executivo. Que exemplo estão dando de respeito para comportadores de deficiência nessa cidade? Mas é o que eu falo, a incompetência já vem de longa data. Vem de longe. Porque o deficiente físico, o portador de necessidades especiais, ele já vem alvejado de coisas negativas há muito tempo. Não só em Bragança, como no Brasil inteiro. Hoje, se você me... Nós fizemos uma parte aqui do programa, falando sobre isso. Né? Hoje, se você me permitir, no caminho... Está permitido aqui aos estudos, eu recebi o telefonema de uma cidadã, uma telespectadora, relatando para mim o total abandono também de um local que é o cartão postal de Bragança, Jardim Público. Isso aí, rapaz. Total abandono. Anteontem, eu recebi um telefonema de uma pessoa pedindo a mim parar de reprisar algumas matérias, porque nessas matérias que estão sendo reprisadas no meu programa, já são assuntos ultrapassados e problemas que já foram solucionados. Né? É inadmissível, porque os problemas continuam sem solução, sem resposta por parte do Executivo, e o povo não é bobo. O povo percorre as ruas, os bairros, o povo anda, o povo conversa, o povo mantém diálogo no dia a dia com todas as pessoas que conhecem e sabem claramente aquilo que está correto ou não. Exatamente. Então é inadmissível você ter que ouvir de algumas pessoas que aquilo que você está falando, que você está dizendo, que você está levando a conhecimento daqueles que ainda não têm conhecimento, de que algo está errado e que continua errado. Bragança precisa mudar. Bragança precisa mudar, o povo está cansado, o povo não aguenta mais, o povo quer mudança, o povo quer que as coisas caminhem para melhor, não para pior. E do jeito que está, João, não dá para ficar. Não dá para ficar. E não é só o Toscano, não é só o João, não é só o Fernando, não é só o nosso amigo Demetrio, que também tem conhecimento daquilo que não está correto na cidade. É o povo que está dizendo. E isso tudo precisa mudar, principalmente na questão da mobilidade urbana, principalmente no total abandono das praças, das creches na cidade, dos locais, falta de creche, né? Que seriam dos locais, por exemplo, que seriam reservados ao lazer da família bragantina, desde a mais humilde, a mais rica. Não tem locais de lazer em Bragança Paulista, filhos completamente abandonados, é feita uma maquiagem rápida, uma poda de uma grama, mas não são colocados brinquedos, não são consertados. E largados de novo. E são largados de novo. Né? Então é só maquiagem, mas maquiagem muito mal feita, muito mal feita. Os filhos hoje de Bragança, infelizmente, são ponto de droga. Ponto de droga. Ponto de droga. Infelizmente, não é um não, são todos. São todos, infelizmente. Em Bragança Paulista. Infelizmente.
Telespectador, é o seguinte, você internauta, você amigo das redes sociais, nós vamos continuar com o Augusto. No próximo bloco o senhor vai estar aqui com a gente também, vai estar aqui com a gente falando também. Então, antes da gente ir para o nosso intervalo, o senhor, o doutor Augusto, o rapaz ali, o Demétrio também, nós fomos em vários locais. E quando nós estamos com o estômago pedindo uma acuda, nós vamos aonde? Isso sim. É próximo e muito bom, por sinal, né? É os restaurantes Rosário. Ficam 2 restaurantes Rosário aqui na cidade, né? E é um dos pioneiros, né? Maravilhoso. Que Bragança Paulista também é conhecido como a cidade da linguiça. E o Rosário é pioneiro em linguiça. E é excelente, porque é feito simplesmente de lombo e pernil. E de qualidade. De qualidade. E não só a linguiça, como tem feijoada, picanha, filé parmegiana, peixe, e uma variedade. Isso também pode ser encontrado no estádio na Via Bichedide ou na Dom Pedro 1400, na saída de Bragança a Fernão Dias. E também almoço e janta. Exatamente. Inclusive, o doutor Augusto Ascanogini, algumas vezes, já recentemente estivemos lá novamente, o senhor aprova a refeição no estádio da Via Bichedide. A oportunidade de saborear um bom prato, né? E vendo aquelas imagens do Bragantino. Com certeza. Campo do Bragantino. A vista do estádio. Exatamente. Uma maravilha. Você que está no outro estado, você que está em outra cidade, quando vier aqui para a Bragança Paulista, não hesite de vir aqui no estádio na Via Bichedide. Chegou aqui na cidade, onde é o estádio? É tal lugar e você vai se deparar com a refeição maravilhosa que é do restaurante e lanchonete O Rosário, porque tem aquele lanche de linguiça que o senhor gosta também, né? O doutor gosta de calabresa com queijo, vinagrete. Exatamente. E depois da refeição, sobremesa. Aonde? Chiquinho Sorvete. Pega um copinho aí, pega um copinho aí. E o Chiquinho Sorvete, aliás, o senhor esteve lá, estou sabendo que o senhor esteve lá, estou sabendo que o Eliezer falou com ele. Logo na sequência você tem a grande sobremesa, que é se dirigir-se ao Chiquinho Sorvete, na Teófilo Leme 998, aqui no nosso município. Mas, falando para vocês que existem mais 300 unidades no Brasil inteiro. Exato. Aliás, lá no Guarujá tem. Tem várias cidades brasileiras, né? Tem. Também para se expandir também para países do Mercosul também. Exatamente. Internacionalmente falando, está expandindo cada vez mais a rede, né? A franquia do Chiquinho Sorvete. Mandar um grande abraço aí para todos os proprietários, né? Da franquia. E também o daqui, o nosso querido Ângelo e o Eliezer. E o pessoal que trabalha também, que é maravilhoso. Simpático. O senhor gostou da casquinha? Gostei. O senhor gostou do sundae? Ótimo. O senhor gostou do açaí? Os senhores gostaram de toda a massa de sorvete? Com certeza. Inclusive, agora no inverno, nós temos aí uma grande surpresa, que é aí o fondue, um chocolate quente. O senhor que gosta de sair com a família, o senhor que gosta de estar aí nas noites, ou nos dias, nas tardes, nas manhãs, o senhor com certeza está no Chiquinho. O açaí, aquele rapaz adorou. E o açaí é o seguinte, eu que achava que o açaí era meio amargo, aqui no Chiquinho, uma maravilha. Saboreou. Aprovadíssimo, não tenha dúvida nenhuma. E você conta também com uma chique oferta, sabia? O senhor pode chegar lá, de repente o senhor pede um açaí, o senhor vai levar mais um? Mais um. O senhor paga um, se eu pedir uma casquinha, leva duas. Exatamente. Tá aí. Casquinha também é uma delícia. Faça que nem o doutor Augusto Ascano Júnior. Chiquinho Sorvete. Chiquinho Sorvete. O senhor vai? Com certeza o Chiquinho Sorvete. Chiquinho Sorvete. O senhor vai também? Exatamente. E a família Bragantina e o Brasil inteiro e internacionalmente, Chiquinho Sorvete com chique oferta, com coisas chique no inverno para vocês, não tenha dúvida nenhuma. Então, não basta só ver aqui essa logomarca. Vá até o Chiquinho Sorvete que você vai se deparar com um ótimo sorvete, uma degustação maravilhosa. Maravilha de sorvete. Vamos para lá? Depois do programa vamos lá. Vamos lá. Primeiro lá no restaurante e depois nós vamos lá. Então vamos fazer um breve intervalo, voltamos na sequência com mais Dr. Augusto Ascano Júnior. Aguarda aí, a gente volta já já.
JC Neto Eventos, uma empresa especializada no seu evento. JC Neto Eventos, locação de equipamentos audiovisuais, som de pequeno, médio e grande porte, iluminação cênica e de pista, line-away, DJs, telões, box truss, plasmas e LCDs. JC Neto Eventos, especializada em eventos empresariais. www.jcneto.com.br. Fone 0 operadora 11 4032 3818. JC Neto Eventos. O Watts Limp já está atendendo aí na rua Alfredo Hortense 133, no Jardim São José, Bragança Paulista, na cabeceira do Aeroclube lá de Bragança Paulista. Do meu amigo Paulão, que traz aí o Mercadão da Limpeza para você. 4032-3815, onde você faz as suas compras para a limpeza. Não precisa ir mais no supermercado, porque você já tem o Mercadão da Limpeza aí da Paul Watts Limp, na rua Alfredo Hortense, número 133, no Jardim São José. Paul Watts Limp, o Mercadão da Limpeza, tudo mais barato. Gráfica Barleta, a primeira impressão é a que fica. Por isso, oferecemos a você notas fiscais, cartões, flyers, folders, cartazes, impressos em geral. Precisou de impressões em cima da hora? Não se desespere. A Gráfica Barleta agora também oferece gráfica rápida, além de um ótimo atendimento. Barleta, transformando ideias em cores. Amigos telespectadores, internautas, redes sociais, de volta ao programa A Hora é Agora, recebendo o ilustre apresentador, advogado, radialista, Augusto Toscano Júnior. É sempre uma honra nós estarmos com essa grande figura do cenário da mídia aqui na nossa região, o Augusto Toscano Júnior e mais o João Alves. Augusto, nós falamos aí bem sobre a nossa região Bragantina, o município de Bragança Paulista e tudo mais. Como é que o senhor faz um resumo aí dessas situações que vem acontecendo no país? Petrobras, corrupções, vários municípios, nós temos informações aí de que realmente o pessoal está metendo a mão no dinheiro, entendeu? As administrações não funcionam, só vê o lado deles, você entendeu? E coisas que acabam acontecendo no cotidiano das administrações públicas e o cenário nacional aí com Dilma, com Temer, com o nosso querido Renan Calheiros, com o querido lá da Câmara, Eduardo, como é? Você falou o nome dele aqui? Deputado. Como que é o nome da Câmara lá? Meu Deus do céu. Tanta gente aí que fala aqui. Produção, como é o nome do presidente da Câmara lá? É tanto picareta que a gente esquece até o nome. Meu Deus do céu. Eduardo Cunha. Eduardo Cunha. Como é que você vê esse cenário, né? Uma hora de dar a virada, ou o senhor acha que realmente o país não tem mais futuro? Não existe. Porque são 35 anos de democracia e nada acontece. Muito pelo contrário. Tudo piora. Tudo piora. Entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, e a situação, em vez de melhorar, piora cada vez mais. É salário, é greve, é manifestação, é transporte que não dá certo. Como é que o senhor vê o cotidiano nacional? O Brasil sempre será um país de futuro. Lamentavelmente, não tem sido de futuro para o nosso povo, para a nossa gente, mas tem sido de futuro promissor para a classe política egoísta, para a classe política que está só objetivando interesses particulares, interesses empresariais. O Brasil tem futuro, mas é necessário que o povo participe desse futuro brilhante que o país possa ter. O povo é culpado? O povo precisa despertar, o povo precisa acordar, o povo precisa parar na hora de votar, né? De votar de maneira impulsiva, de votar no primeiro que aparece. Tem que conhecer, né, João? Exatamente. Eu vejo muito na época de eleições, principalmente, o eleitor, ele
fala, eu vou votar naquele candidato que eu não quero perder o meu voto. Né? Aquele candidato que tem um monte de faixa, aquele candidato que tem muitos carros de som, poder, que ostenta poderes, né? Aí fala, eu vou votar naquele que ele vai ganhar, eu não quero perder meu voto. Deixando de fora, muitas vezes, um excelente candidato, aquele que realmente tem vai lutar por ele, né? Então eu vejo muito isso, que o povo brasileiro ainda não sabe votar. Será que é isso mesmo? Ele deixa de votar, de eleger aquele que certamente o iria representar verdadeiramente. Exatamente. Né? Representante de uma certa categoria, um representante da sua região, do seu bairro, que pela primeira vez se candidata para votar naquele que chega com poder econômico e imagina que lá fosse resolver o seu problema. Exatamente. Então o Brasil é um país de futuro. Geograficamente falando, o Brasil é um país de solo fértil, é um país, né, localizado, né, na América do Sul, bem localizado, sem terremotos, povo trabalhador, povo ordeiro, né, povo ordeiro, um povo que vibra, né, com a conquista, por exemplo, de um título na Copa do Mundo. Lamentavelmente não conquistou, mas quando conquista um título, né, seja qual for, o brasileiro vibra, o brasileiro se empolga, o brasileiro é um povo esperançoso, só que lamentavelmente grande parcela do nosso povo tem sido vítima, tem sido usada pela classe política que está no comando do nosso país. E o povo, de certa forma, tem culpa. Tem culpa porque ainda não despertou para a realidade de que o Brasil não é um Brasil para poucos, é para muitos. E muitos são os brasileiros que carecem, que necessitam, que precisam ter o comando desse país. O Brasil é de todos. Você acha que sempre a política brasileira foi assim, da forma que é hoje, ou ela, de um certo tempo para cá, ela está mais corrupta? Está mais corrupta, João. Está mais corrupta, porque a gente vivenciou no passado, né, algumas situações em que a política era diferente. A corrupção sempre existiu, em qualquer parte do mundo. Mas hoje, lamentavelmente, a verdade tem que ser dita. E a gente repete muito isso. Mas vamos repetir, a verdade tem que ser dita. Doa com quem doer. A verdade tem que ser levada ao conhecimento do povo. E o povo não é mais tonto. O povo não é bobo. Né? Infelizmente, hoje, existem pessoas que se elegem, que são reeleitas, deputados estaduais, deputados federais, né? Só objetivando exercer o mandato, né, no dia a dia, não em plenário, questionando, reivindicando, fazendo discursos em prol da população, dos interesses da população, e outros interesses individuais. E para apresentar emendas, já objetivando retorno lá na frente. Entende o que eu quero dizer? Entendi. Podemos dizer isso para o povo? Claro, sim. O Paulo Roberto falou isso aí. Apresentar uma emenda, por exemplo, para uma certa verba para uma pavimentação de uma estrada vicinal ou para a construção de um determinado, né, prédio, uma determinada localidade da União ou do Estado, para beneficiar, entre aspas, aquela cidade. Né? Mas já apresenta por indicação, por sugestão de um empresário que o apadrinhou na campanha. Que pagou a campanha. Pagou a campanha, isso precisa acabar. E quer receber ele agora, né? E quer receber dele, exatamente. Então, existem muitos deputados, né, vamos separar o joio do trigo, mas existem muitos deputados hoje, né, com mandato, mas exercendo o mandato em benefício seu e daquele que o ajudou a se eleger, e não em benefício do povo. Enriquecem, né, constroem patrimônios aí monstruosos e benefício de quem? Benefício deles mesmos. Né? E às custas de quem? Às custas do trabalhador que ganha um salário miserável aí. Daquele cidadão humilde que foi lá e confiante lá depois com o votinho na urna, sem saber sequer que aquele voto dele iria proporcionar àquele cidadão ser eleito para representar, não ele, mas o empresário. E essa verdade tem que ser levada ao conhecimento da população. Muita gente talvez não saiba, mas tem que saber. Vivemos um país democrático, onde todos nós temos o direito de exercer a nossa cidadania, de falarmos aquilo que a nossa Constituição
nos permite falar, não é verdade? Nós estamos caluniando, difamando nada, estamos apenas falando a verdade. E falar a verdade não tem pena para quem fala a verdade. Exatamente. Não pode ter pena para quem fala a verdade. Agora o povo precisa despertar para a realidade, que o Brasil não é para poucos, é para muitos. E muitos somos os brasileiros, somos brasileiros que estão aí sofrendo no dia a dia, pagando pelo voto que deram nas eleições que antecederam. Exatamente, sem dúvida. Não é verdade? Passado. O senhor acha que o político ele teria que ter um grau superior ou que seja um estudo mais qualificado para ele fazer um pleito? Para exercer um cargo político, primeiro é necessário, antes de tudo, que o cidadão tenha um grau bastante elevado de honestidade. Opa! Um grau bastante elevado de honestidade, de moral ilibada, de respeito, atitudes, para com as pessoas, de atitudes firmes. E o caráter, né? Você está falando. Caráter. Não adianta o cidadão ter curso superior, ser pós-graduado, ter mestrado, ter especialização nisso ou naquilo, se especializar na administração pública, se ele vai exercer ele é um vagabundo. Se ele é um vagabundo, se ele vai exercer o mandato, não em benefício do povo. Se ele já tem os pensamentos voltados a traições. Mais fácil ainda de fazer as multatuas, né? Exatamente. Então é preciso que o povo brasileiro acorde, desperte e eleja somente pessoas do povo. Pessoas que realmente, você possa ter certeza, que tem caráter, independentemente de nível superior, de grau de escolaridade, mas que tenha, antes de tudo, um grau bastante elevado de honestidade, de decência e moral. Certo? Fique à vontade. Não, é muito bom ouvir essas palavras, né? E são sinceras. São sinceras. Eu vou voltar, já fala muito no bloco anterior, a respeito da nossa cidade, e eu vou dar mais uma cutucada na nossa cidade. A nossa cidade é uma cidade, né, de 160 mil habitantes, né, tem uma renda per capita considerável, né. Eu não vejo nada aqui andando, né, não só dessa administração, como vem de outras também anteriores. Portanto, tem jeito para melhorar essa cidade, pelo menos uns 30%? Em um mandato de 4 anos, por exemplo? Bragança tem jeito, basta dizer chega dos mesmos. Talvez a saída para Bragança Paulista é dizer chega dos mesmos. Né? Chega dos mesmos. Se o que não está fazendo, se o que já esteve exercendo o mandato não fez, será que ao dar uma segunda chance vai concretizar? Então talvez seja mais coerente, né? Mais correto o povo agora que já está despertando, né? Que já está acordado para a realidade em que está vivendo o atual momento no nosso país, ao votar, vote naquele que ele possa ter a certeza que vai fazer algo. Porque aquele que já foi, teve oportunidade, e se não fez, é porque não quis, porque oportunidade teve. Como, por exemplo, aquele, sem citar nome, que já ficou 7 anos no poder. Se não fez, nos 7 anos em que esteve no comando da cidade, será que ficando mais 4 anos, ele vai conseguir aquilo que ele não fez com 7 anos? É a pergunta que eu deixo no ar. É verdade. E aí o eleitor vai pensar sobre isso. E vai pensar sobre isso. E será que aqueles que já estiveram no comando 10, 20, 30 anos, não só na política local, mas em outras cidades, irão ter condição de fazer algo para o povo se não o fizeram em 10, 20, 30 anos? O povo precisa despertar e precisa dar oportunidade para aquele que é novo, para aquele que está disposto a fazer numa primeira vez e realmente podendo fazer com o apoiamento daqueles que elegeram. E não é para hoje, é para ontem. É para ontem. Todos os problemas de Bragança, por exemplo, ontem. É para ontem, não é para amanhã. Não é para amanhã. Você quer ver uma questão, se vocês me permitirem? Eu não sei como é que está a questão do tempo. Pode. Mas uma questão importante de Bragança.
que eu quero que você que está acompanhando através das redes sociais, através desse canal, o programa A Hora é Agora, né? E a hora é agora, já em 2016, por exemplo, o povo já mostrar que despertou. Dá a resposta. Questão em Bragança Paulista importante e problemática, que o povo vai sentir nos próximos anos. O número de empreendimentos imobiliários estão sendo implantados em Bragança Paulista. Bragança é uma cidade dormitória. Emprego não existe para a população. Não existe a população. Uma administração séria hoje estaria dando prioridade, não, no meu ponto de vista, não para aprovação, como está sendo feito, a Deus dará, de empreendimentos imobiliários, e sim aprovando empreendimentos de empresários que estivessem engajados em trazer para Bragança empreendimentos para instalação de grandes polos comerciais em Bragança, como há em várias cidades do interior de São Paulo, no Brasil inteiro. Trazer condomínios para se instalar grandes empresas para poder possibilitar ao povo ser empregado a trabalhar nessas empresas e ganharem no final do mês o seu salário e poderem gastarem, poderem investir na sua cidade. Poder esse cidadão empregado numa empresa que se instalou na sua cidade, poder ele ter um terreno num condomínio que já foi instalado anteriormente na sua cidade. Exatamente. Não que isso a gente estivesse aí pregando que outras pessoas viessem para a cidade, aqui onde estamos, mas com o objetivo de dar a oportunidade do povo daqui, dessa cidade, ter a sua oportunidade de trabalhar e poder construir a sua casa em Bragança Paulista com o seu próprio dinheiro, que foi ganho com trabalho numa empresa que veio para Bragança e gerou vários empregos. Bragança não tem mais indústrias. As indústrias que aqui estão Muito pelo contrário, estão indo embora. Entendeu? Então é preciso, João, que Bragança dê incentivo, e agora não há mais tempo. Faltando aí um ano e meio para o término do mandato do atual prefeito, não há mais tempo. Se disser que há tempo, está contando lorota, está contando mentira para o povo, não está falando a verdade. Então, o povo precisa, numa próxima eleição, votar, por exemplo, em Bragança Paulista, em quem realmente possa se comprometer e garantir que no exercício do seu mandato vai trazer para Bragança empresas para aqui poderem se instalar, com os benefícios que certamente a administração poderá dar, para que o povo possa ter a oportunidade de trabalhar. Não adianta você ter Senac, ter FES, ter Fiesp, tem uma série de cursos em Bragança, Demetrio, possibilitando o aperfeiçoamento, a capacitação profissional, mas um pai e uma mãe se vê no momento depois de uma colação de grau, de uma formatura de um filho, saber que o seu filho no dia seguinte não vai ter onde trabalhar na sua cidade, sair daqui, e vai sair daqui. E é uma vergonha, por quê? Porque Bragança não está a 340 quilômetros da capital de São Paulo, que é a maior cidade da América Latina, está a 70, 80 quilômetros apenas, está na saída para Minas, está na saída para o Rio de Janeiro, está bem localizada, e é inadmissível nenhum dos senhores políticos aqui da região tem até o presente momento se preocupado com essa situação de gerar emprego para o povo. E é de emprego que o povo precisa, porque sem emprego o povo não tem condição, infelizmente, como anda a saúde pública, não tem condição nem de pagar um plano de saúde. Eu, dentro da minha casa, meu filho sai daqui para trabalhar em uma universidade. Exatamente. É lamentável. Nós também viemos de outras coisas aí da vida fora daqui. Para finalizar, curto, grosso e rápido. Recentemente, a população toda do município recebeu um almanaque em casa. Um almanaque, uma revista, dizendo que o caminho é aquele que está serigrafado dentro da revista, né, impresso. Está impresso. Você deve ter visto o almanaque. Não tomei conhecimento. Não tomou conhecimento. Que é o mesmo, que é praticamente o mesmo que a dona Elizabeth Savala fez nas grandes mídias aí, falando de que o caminho é aquele. Agora está impresso
Um almanaque mesmo, deve ter umas 50 páginas. É uma revista Veja. Exatamente, Veja que o caminho é isso aí. O que o senhor tem a... Se for dando relato de que o caminho... Não, uma revista lançada pela administração pública dizendo que o caminho é esse, que as ruas estão bem, ou a cultura vai bem, ou a saúde vai otimamente, a segurança melhor ainda, e tudo vai maquiar. Tudo vai bem. Exato, tudo vai bem. Tudo vai bem. Se tudo vai bem, eu gostaria de perguntar ao chefe do Poder Executivo, já que tudo vai bem, e a revista que foi impressa com dinheiro público, né, está levando a conhecimento da população. Isso realmente acontece? Por que a população questiona falta de medicamentos? Por que a população questiona buraco nas ruas? Por que a população questiona abandono das praças públicas? Por que a população questiona mau atendimento nos postos de saúde? Por que está essa discussão do fechamento de 5 postos de saúde? Por que a população questiona o aumento abusivo da tarifa do ônibus? Por que a população questiona a questão da empresa que faz o transporte público de Bragança Paulista com ônibus, na sua maioria, em péssimas condições para poder transportar pessoas, famílias que fazem uso do transporte coletivo? Se tudo vai bem, por que o prefeito não sai nas ruas, no dia a dia, a pé, anda por todos os bairros, visita todos os lugares que nós estamos dizendo, que o povo está dizendo que não vai bem? Por que o prefeito, se tudo vai bem, ele precisa levar a conhecimento através de uma revista? Se não vai bem, exatamente, não precisa. Está todo mundo vendo. Está todo mundo vendo. Se está todo mundo vendo, não precisa bem, por que gastar dinheiro com a impressão de uma revista para divulgar o seu trabalho? Divulgar que tudo vai bem. Se tudo vai bem, todo mundo vai dizer que está bem. O senhor vai sair nas ruas, o senhor vai ser aplaudido, o senhor vai ser cumprimentado, o senhor vai ser beijado, vão convidar o senhor para tomar café dentro de casa, vão caminhar com o senhor nas ruas, de braços dados. Por quê? Porque tudo vai bem. Mas se tudo vai bem, eu não vou gastar dinheiro público para a impressão de uma revista. Não vou contratar uma atriz global para divulgar que tudo que ela colocou no outdoor lá, como se ela conhecesse, porque ela não conhece Bragança. Como é que é? Exatamente, ele não está ali pronto. E o chroma key atrás. O chroma key atrás, e ela conhece Bragança, talvez tenha passado por aqui de avião, mas não conhece os problemas do povo bragantino. Não conhece o que a população está sofrendo no ano de 2015 em relação à questão da saúde. Não conhece o que é tomar um ônibus em Bragança Paulista. Não conhece o que é andar pelas ruas de Bragança Paulista. Não conhece o problema hoje que está acontecendo em Bragança Paulista, a questão abusiva em relação às multas. A indústria das multas que se instalou em Bragança Paulista. Hoje, em Bragança Paulista, dificilmente você anda numa rua onde você não esteja sendo monitorado e esteja sendo autuado. Exatamente. Lamentavelmente. Quero agradecer a vocês. Sei que o tempo terminou, mas agradeço mais uma vez, João, obrigado, pela oportunidade de sempre poder se expressar e falar de coração, de peito aberto, aquilo que a gente... O senhor já agradece já, porque é o seguinte, antes de ele agradecer, nós vamos para onde? Finalizando o programa, daqui nós vamos para onde? Nós vamos direto para o Rosário. Exatamente. Restaurante em Rosário, né? No estado do Bragantino. Vamos lá no estado do Bragantino. Vamos lá. Amanhã, outro dia, nós vamos lá na Avenida Dom Pedro. Exatamente, nós vamos no estado do Bragantino agora, mas até porque o Braga vai jogar daqui a pouco. Exatamente. E a gente vai aproveitar como é aquele lanchinho de linguiça que o senhor, né? O rapaz do Calabrete. Exatamente, vamos dar um abraço lá no Mané, vamos dar um abraço no Nenê, na Fabiola, no Marcelo, no pessoal. O jogador do Bragantino também? Dá um abraço aí, o jogador, exatamente. Vamos do Bragantino, qual que é? Eu nem sei. Eu nem sei porque o Braga tá meio estranho, entendeu? Tá meio de mal com a gente. Está meio de mal com a gente aqui, mas não tem problema. O importante é que lá no estádio existe o restaurante, o Rosário, e lá que nós vamos sentar, conversar mais um pouco, degustar um bom lanche de calabresa, e o seu Demetrio vai comer uma refeição de calabresa também, com ovo e batata doce. Ou batata doce, não tenha dúvida nenhuma. E depois de lá do restaurante do Rosário, nós vamos para onde? Chiquinho Sorvete. Exatamente. Vamos fazer a nossa... Sorvete. Vamos fazer a nossa degustação. Hoje eu vou de açaí mesmo. Vai de açaí? Hoje eu vou de açaí. Vai mesmo? Hoje eu vou de açaí. Então, ainda bem que... O ar-condicionado aqui está... Aliás, o Chiquinho é até as 10 da noite, viu? Até as 22 horas, 22 Dá tempo ainda. Dá tempo, exatamente. Então nós vamos lá pro restaurante Rosário, de lá nós vamos pro
pro Chiquinho Sorvete, que tem uma chique oferta lá pra gente esperando, né? Tem milkshake, tem casquinha, tem cascão, tem cream test, tem açaí. Hoje eu vou tomar. Você vai de que hoje? Esse ar-condicionado não tá legal com o Você vai do que hoje, Demetrio? Açaí? Você vai de açaí? Eu também vou de açaí. Hoje eu vou de açaí, um milkshake e uma casquinha. Eu vou na pancada. O senhor vai sair daqui? Nós vamos sair. Não. Vamos sair daqui pro restaurante. Lá pro restaurante, açaí do Chiquinho Sorvete. Mais de 300 unidades para vocês no Brasil inteiro. Aqui no nosso município, ela está situada na Teófilo Leme, 998, aqui no centro de Bragança Paulista. Então, quando você vê esta marca, você vá até lá na Teófilo Leme 998 e na sua cidade você vai degustar um bom sorvete, uma boa massa, um bom sundae, um bom açaí, uma boa casquinha, um bom cascão, porque daqui a pouco nós vamos lá saborear o sorvetão. Não é isso? Isso aí. Agora o senhor fica à vontade de se despedir dos nossos telespectadores, dos nossos internautas, que teve presente aqui o Dr. Augusto Ascano Júnior, radialista, apresentador, advogado e mais algumas coisas que o homem tem coisa pra caramba no currículo. Eu aqui só quero dizer uma coisa. A hora é agora. A hora é agora. O povo tem vez, o povo tem voz. Lembre-se bem disso. A verdade tem que ser dita, coisa antiga, doem quem doer. Não é verdade? E a gente tem que falar sempre olhando como aquela novela que recebeu uma da Global, olho no olho. Mas falando olho no olho. Você tem a oportunidade de mudar. Basta você despertar para a realidade no momento atual que você vive. Basta você acordar amanhã e saber que você tem a possibilidade, querendo, de ler, de conhecer aquilo que está contido na Constituição do seu país. Lá você tem seus direitos, os seus deveres, as suas obrigações. Quero agradecer a você, Fernando, ao João e a todos vocês que estão acompanhando esse programa pelas redes sociais e por esse canal, porque sem sombra de dúvida é a oportunidade de você, ao assistir, estar fazendo aquilo que eu gosto muito de fazer, exercer a minha cidadania. Obrigado, doutor. Um abraço. Até o próximo programa. Um abraço. Tudo de bom. Valeu, gente. Um abraço. A hora é agora. Voltamos noutra oportunidade. Um abraço.